Opa, entrou rápido hoje, Felipe. Beleza, Tudo bom? tudo certo e aí? Tudo certo. Hoje não deu nem para eu ficar falando um pouco sozinho aqui na live. Cara, correria. Correria, né? Eu também. Foi meio corrido, cheguei meio em cima da hora, arrumei tudo aqui, meu super cenário. O quadrinho de trás aí, né? Esses quadros aqui. Ai, ai, vou até deixar assim mais alto para ver os meus belos quadros. Van Gogh. Ah, já vou te prevenir do Isso. estresse. Previne do estresse. De vez em quando o seu microfone também, Felipe, bate na gola da camiseta. Se puder Não arrumar isso. acredito, cara. Deixa eu te indicar. Conheço um bom psiquiatra para resolver isso aí. Ai, ai. E aí, Felipe, mostra o punho aí. Você tinha machucado o punho? Não, já Já sarou? sarou não, mas já tá resolvido. Tá resolvido, não quebrou nem nada. Não. Bom, beleza, esperando o pessoal entrar aí. Já temos 27 pessoas. Acho que o pessoal sempre chega alguns minutinhos, né? É 8 horas agora. Esperar um pouco aí. Sim. Eu vou acenando pro pessoal aqui, ó. É, e falando um pouquinho, né? Esse é um tema bem complexo, como alguns dos que a gente já falou, né? Falar de personalidade é uma coisa difícil, complexa, porque cada um vai se estruturar e se desenvolver, vai ter o seu perfil, né? A gente está aqui desde o início com o intuito de transmitir conhecimento de alguma forma, de facilitar a compreensão do psiquismo, né? Tanto dos transtornos quanto do funcionamento das pessoas. E só que, como sempre, né, é fundamental que não se leve à risca muitas das coisas que a gente fala aqui, né? É, Porque senão pode parecer para uma coisa pessoal. Lembrando que isso aqui a gente está usando para divulgar que essas questões existem, que as pessoas têm funcionamentos diferentes e que podem estar vivenciando e passando por prejuízo, por dificuldade nas relações, e muitas pessoas não sabem que essas coisas existem, né? sim. Essa é a ideia das lives, né? Que é divulgar conhecimento, mas fundamental sempre ter claro assim para todo mundo que para ter um diagnóstico, para indicar um tratamento, né? Para fechar um diagnóstico, né? Um transtorno de personalidade narcisista, é Sim. necessário e fundamental um profissional da área qualificado para avaliar, né? Uhum. Então, de forma alguma, a gente está aqui nas lives, né, que elas sejam usadas para rotular, ou para de jeito nenhum, é para Isso. A live ela não facilitar é, a não é para pessoa, compreensão, né? não é para pessoa assistir uma live de uma hora e achar que vai fazer um diagnóstico num amigo, numa amiga, no marido, na É, esposa, na mãe. E sim para a gente ter esse conteúdo, né? Até um conteúdo que talvez se a gente tivesse uma aula no ensino médio de perfis de personalidade, às vezes uma aula a menos de alguma coisa que, né, que poderia ter dado um espaço assim para a gente discutir um pouco personalidade, para as pessoas conhecerem os tipos de personalidade, né? Mesmo para ser um conhecimento geral junto com a aula de filosofia, talvez do ensino médio, né? Então a gente tem sim. feito essas lives, são assuntos difíceis. Então, repetindo, né? O Felipe acabou de falar, mas não é para diagnóstico, porque tem gente que entrou agora, né? Não é para mudar o tratamento ou para não fazer terapia. Ah, eu assisti uma live, então agora eu tenho conhecimento, não preciso ir lá fazer terapia. Não tem nada disso. A gente faz as lives para informar, para levar informação, para a gente fazer um bate-papo aqui bacana, né? E até porque é uma coisa que, para quem já assistiu algumas das outras lives, né, como a de borderline e transtorno antissocial, Sim, facilmente a gente vai ver que alguns pontos se cruzam, né? Alguns conceitos se intermeiam entre essas personalidades. Então, é importante dizer que a gente está falando de teorias definidas, estabelecidas, e as pessoas sim. não são estruturadas em caixinhas, né? Essa pessoa é só Uhum, isso, é só aquilo. E muita isso. gente tem, né? A gente tem traços, né? Tem uma estrutura que tem um perfil que algum traço lembra tal personalidade, mas que, como sempre, né, o estado mental tem que ser identificado o prejuízo. Então,
Não dá para um traço ali, você é narcisista, você é borderline, sair Uhum. nomeando, Não é para porque isso. isso precisa uma avaliação para a gente em consultório, muitas vezes você precisa várias sessões para pescar e compreender todo o funcionamento do paciente, da pessoa, Uhum. né? E olha que legal, Felipe, agora já tem 50 pessoas, né? E eu sei que o pessoal vai convidando um ou outro, né? A live ela tem essa setinha ali embaixo, né? Esse aviãozinho de papel que dá para enviar para outras pessoas que às vezes você acha que tem interesse em assistir, né? Então, Eu assim, nem sabia disso. é bacana, eu também fiquei sabendo esses dias, não sabia. Então, quem quiser enviar, tô assistindo uma live, tá bacana, tem aquele aviãozinho ali embaixo. Mas, enfim, eu acho importantíssimo a gente esclarecer duas coisas aqui, Felipe. Nós vamos falar muitas vezes no masculino. Isso não é nenhum tipo de taxação ou de preconceito, nada disso. E sim porque o transtorno o transtorno do narcisista, de personalidade narcisista, ele é mais comum em homens. Tá? Então, nós vamos falar muitas vezes, tratar o assunto aqui no masculino. Mas não quer dizer que não existe em mulheres, ele também existe em mulheres, mas só é mais comum em homens, tá? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, gente, que eu quero... então, eu vou destacar três coisas. O segundo aspecto é que é muito diferente um transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno grave, que altera muito a vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor dela, de uma autoestima ok, de uma autoestima bacana. Então, assim, ter autoestima é muito bom. Ter uma autoestima adequada, vamos dizer assim, é excelente. Agora, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem um ego inflado, ele é uma pessoa grandiosa. Isso não tem nada a ver com uma pessoa que tem uma autoestima fisiológica, né? Então, são duas coisas importantes, né? É a questão do perfil de ego inflado, né, de um funcionamento grandioso, se percebe com uma defesa, né? Então, tem um histórico, com certeza, de traumas e dificuldades na infância, com relação a relacionamentos, a compreensão e a capacidade de lidar com as relações familiares e as relações interpessoais, principalmente, primeiramente com a mãe e segundamente, né, com a figura paterna e outros familiares, né? Sim. Se vê como uma possibilidade de possíveis traumas com relação à humilhação, a experiências vergonhosas, e muitas vezes são pessoas que tiveram uma experiência com mães que hipervalorizaram essas crianças, né? Então, exaltam muitas vezes características não vistas, né? Num olho nu, né? Eu digo, sem uma visão da mãe em si, né? Uma outra pessoa avaliando as situações, Uhum. se percebe que essas mães ou esses familiares acabam exaltando e colocando essa criança para muito acima, muito além, as atitudes dela como muito especiais e diferenciadas do que outras crianças, e muitas vezes amenizando as falhas e os defeitos e deixando de lado e Uhum. não chamando atenção para isso, né? Uhum. Isso vai dando uma interpretação e uma compreensão da percepção da realidade, das relações distorcidas, né? Uhum. Então, também, ao mesmo tempo, tem uma expectativa muito grande e uma dificuldade muito grande de dar errado, de não ser bom o suficiente, de não É. ser assertivo, Ô né? Felipe, você falando então desse início, como é criado, da infância, porque é importante a gente entender um pouquinho só da infância, a gente usar alguns minutinhos aqui para isso. Então essa criança cresceu nesse ambiente instável que você falou, nesse ambiente onde ele é elogiado excessivamente, em troca, né, talvez a mãe, o pai se sinta de certa forma culpado porque não consegue se sintonizar afetivamente com essa criança, tenta compensar de uma outra forma, elogiando em demasia ou denegrindo outras pessoas e exaltando demais qualidades que às vezes nem existem, né? Ou não validando o afeto e o sentimento dessas crianças. Então ela não encontra no pai e na mãe um porto seguro, um afeto
adequado, né? Acaba existindo uma negligência com essa criança, e é aí que as coisas começam. Então essa criança, ao mesmo tempo que ela tem uma recompensa por algo que ela não merece, é uma recompensa meio vazia. Não sei se o pessoal está entendendo, assim, mas esse pai e essa mãe acaba dando algo vazio em troca de uma ausência de sentimento que eles não conseguem demonstrar. É mais ou menos isso, Felipe. Não sei se ficou claro aí para o pessoal, né? Se o pessoal captou a ideia. Porque é importante a gente entender assim, o que não fazer para os nossos filhos para que ele não tenha assim, alguma disfunção da personalidade, né? E é exatamente isso que a gente não deve fazer. Então, dar um afeto, fazer essa criança se sentir completa e capaz quando ela merece, não denegrir a imagem dos colegas, dos amigos, elogiá-la quando ela merece, né? Pontuar e disciplinar quando ela também precisa desse reforço, né? Eu sempre falo que é fundamental, é uma coisa que às vezes parece óbvio as falas da gente aqui, mas é importante, né? Dar parâmetro de realidade para a criança, né? Isso. E isso é desde muito pequeno, né? A criança, quanto mais precoce, claro que o pensamento, a compreensão do todo, o entendimento da criança pequena, 1, 2, 3 anos de idade, é muito reduzido, mas ela já vai tendo parâmetros de quando está numa situação inadequada ou quando está fazendo algo errado. Quando é chamada a atenção, ela já vai entendendo e compreendendo que aquilo ali ela tem que prestar atenção e que não é, né? E o raciocínio vai crescendo. E um familiar que está atento a isso, a mãe ou o pai, é um familiar que está preocupado e que está gradativamente conhecendo essa criança, está entendendo, interpretando e aprendendo a lidar com as situações, né? Então, essa é uma dificuldade que nesses casos acontece, né? É uma dificuldade de entendimento e de conexão afetiva, né? Essa mãe acaba tendo um distanciamento por algum motivo. Sim. Às vezes pode ser um quadro clínico, né? De repente uma depressão, um quadro, né? Uma bipolaridade ou um próprio transtorno de personalidade da mãe também, né? E acaba lidando com essa criança de um jeito sem conseguir conectar, né, com distanciamento. Tem um ciclo, Felipe, tem um ciclo que acontece com essas crianças que às vezes fica um pouco confuso, né? E só para avisar o pessoal que está aí assistindo, esperando a parte do relacionamento tóxico, nós já vamos chegar lá, tá? Podem ficar tranquilos. Mas falando ali da infância, de como se dá essa criação desse transtorno de personalidade, o desenvolvimento, existe um ciclo em que essa criança ela não tem muito amor, não se sente sinceramente amada, ela começa a perder a capacidade de realmente se expressar, de dar sentimentos, e aí ela passa a não conseguir se sintonizar com a outra pessoa. Logo, a outra pessoa tem mais dificuldade com ela, não consegue expor o amor ou dar carinho, e isso vira um ciclo, né? A criança não recebe, não dá carinho, e vai realimentando e formando uma personalidade com essas dificuldades, né? Então, é um ciclo que se realimenta, né? É um ciclo, né? Não precisa... Enfim. E acaba tendo uma exaltação, de certa forma, no sentido né, nesse reforço elevado, talvez, e acaba sendo uma pessoa insatisfeita, né? Porque ela é tão, o tempo todo, ela não é, como os pais ali, eles não conseguem ser assertivos, né? No sentido de elogiar no momento certo e na intensidade e proporção adequada, como também repreender quando precisa, né? Acaba sendo excessivo e essa criança acaba, né, tendo um parâmetro que nem sabe o que é bom o suficiente, ou o que eu quero, né, o que é melhor, o que eu fiz ou não fiz. Tudo tem que ser muito bom, né? Então acaba tendo, em certo ponto também com o desenvolvimento, uma percepção né, como se fosse uma auto-expectativa sempre muito alta, e gradativamente também uma percepção de que não dá conta daquilo tudo que sempre foi colocado, né? Sim. Então tem uma questão de ego não, mas de autoestima elevada, mas ao mesmo tempo com uma percepção de que não é isso, que eu não sou bom o suficiente, não dou conta disso, né? Eu sou outra coisa que isso que me colocaram, né?
Sim. Então, afetivamente é muito vazio, assim, né? Isso serve bem para os pais, assim, esse começo da live, né? De como educar o filho, os filhos, que é algo que a gente gosta muito de falar, né, Felipe? Bom, aí eu não sei, a gente pode partir aí um pouco mais para o adulto, Felipe, e as características do narcisista depois de formado. Deixa eu só mostrar aqui, que acho que teve aproveitar que a gente está falando ainda da infância, né? De que os pais precisariam de tratamento também, né? Essa questão narcísica, ela é uma questão muito regressiva, muito bem da primeira infância, né? Então acaba que tem um desenvolvimento, é uma estrutura, essa questão da personalidade narcisista, ela tem uma dificuldade, uma restrição de desenvolvimento de habilidades psíquicas, né? Então, muitas coisas não foram desenvolvidas e o que a gente talvez ressalte aqui, né, mais uma vez aqui nas lives, é lembrar que assim, que na primeira infância não necessariamente a gente vai enxergar e dizer, isso aqui vai dar personalidade narcisista. Não tem como, né? Mas de talvez trazer para a consciência e trazer para a importância das pessoas o quanto já na primeira infância, né, os primeiros anos de vida, o relacionamento dos pais com a criança já é fundamental, a participação, a interação, o relacionamento entre eles em si, né, e a relação também que é fundamental dos dois, né, do pai e da mãe, que acaba reduzindo ainda mais essas possibilidades, né, de não ter alguma estruturação que talvez falte na mãe, mas que poderia estar sendo suprida pelo pai, né? O Acho que é Felipe, fundamental trazer isso, né? De que o psiquismo já está se desenvolvendo desde a primeira infância, né? O Felipe, eu acho bacana, porque uma vez, há uns 2, 3 anos atrás, essa reportagem deve ter no YouTube, um jornal muito famoso de domingo à noite, aí, que a maioria das famílias assistem, passou uma reportagem sobre mães narcisistas. E aí entrevistaram as filhas dessas mães, mas com uma dramatização e quase criminalizaram as mães. E é claro que essas filhas sofreram, mas veja, em nenhum momento foi destacado que aquela pessoa tem um transtorno, que aquela pessoa também precisa de ajuda, que aquela pessoa não se dá conta de como ela é. E é claro que a filha sofreu naquele ambiente, entendeu? A gente não tem dúvida, isso tem que ser destacado. Porém, é importantíssimo a gente colocar que essas pessoas, elas não têm percepção do que elas estão fazendo, que elas não têm que ser excluídas do mundo e a gente isolar essa pessoa numa ilha, né? Essa pessoa é mãe de alguém, é filho de alguém, é esposa, é marido de alguém. Então também nós precisamos ter esse olhar, assim, não é só se afastar dessa pessoa, a gente também tem que ajudá-la, né? Essa pessoa não tem a percepção do que ela está fazendo ou do que ela está fazendo com um filho, com uma filha. Então, esse ciclo acaba passando de pai para filho. A importância da gente tratar essa mãe, esse adulto, sim, né? A gente previne na criança, a gente dá afeto, dá carinho, a gente exalta as coisas boas, a gente disciplina o que não está bom, mas também precisa abordar o pai e a mãe, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, no consultório, normalmente quem chega pra gente são os que têm alguma percepção, né? Então, um quadro narcisista clássico não é o cara que vai buscar ajuda, não é a pessoa que, eu sou narcisista, eu acho que eu estou prejudicando as pessoas, Isso. não é? Ao mesmo tempo, quem se relaciona com um narcisista e mantém esse relacionamento também tem alguma questão de autoestima, de lidar consigo mesmo e de se perceber para ter estruturas próprias e reagir. Muitas vezes são pessoas que também vivenciaram algum perfil do espectro narcisista, talvez eu diria, no ambiente familiar, e aí não reconhece essa relação como tóxica, digamos, né? Então, o que eu digo de terapia e, né, com relação a às pessoas, né, esse exemplo que tu deu da reportagem, que muitas vezes o narcisista clássico, ele não vai buscar ajuda, ele não vai buscar tratamento, ele tem uma percepção reduzida das questões, né? Mas quem convive também não é rejeitar ou deixar de lado, mas é saber lidar com ele. Né? Então, é importante a psicoterapia para quem enxerga
e tem prejuízos com isso, que no caso de ter que se relacionar, né, sendo um ente, né, um familiar, pai, mãe, filhos, né, seja qual ente for, né, delimitar as relações e estabelecer os limites de respeito e de interação através da terapia, porque você tem que ter estrutura para colocar isso, então precisa lidar e trabalhar bastante isso para ir delimitando, né? Mas Sim. muitas vezes o perfil narcisista não assimila isso, então É. chegar até onde dá. Eu falo, né, muitas vezes quando tem uma relação, né, por exemplo, mãe e filha, né, estabelecer a relação até onde dá com essa mãe, e se ela passa, né, até determinado ponto, ela passa e me atrapalha relacionamento com o marido, com os filhos, até ali você vai permitir ela passar, dali em diante Sim. não dá. Mas isso precisa ter uma estruturação importante própria, né, de desenvolvimento de um autoconhecimento para conseguir ter essa colocação e ter esse discernimento, essa separação, né? Sim. Ô Felipe, vamos falar então um pouquinho de relacionamento tóxico, então. Já deu 20 minutos, né? Bom, vou começar aqui. O relacionamento tóxico tem cada dia mais aparecido na mídia, opinião de pessoas que viveram ali dentro, né, desse relacionamento. É importantíssimo, mas a gente precisa olhar também com um pouquinho mais assim de percepção científica, né? Abriu a Coca-Cola aí? Abrir. Então, Sabia que ia falar. com um pouquinho de percepção científica, né? Voltando. Então, assim, a opinião é bacana. E nós estamos falando de personalidade narcisista. É uma personalidade muito relacionada com esse tipo de problema dentro do casal, né? Ah, Daniel, todo mundo que tem um relacionamento, um relacionamento tóxico é narcisista? Não, não é assim. Mas esse tipo de personalidade dificulta muito um relacionamento em casal. Por quê? Como identificar essa pessoa, né? Essa é uma pessoa que tem dificuldades interpessoais nos relacionamentos. E dentro do casal vai ser o ó, né? Como dizendo popularmente. Então, essa pessoa, ela chega, Felipe, dentro de um relacionamento, e geralmente é um homem com muita força, com muita energia. É geralmente um homem muito galanteador, sedutor. Ser sedutor é muito clássico do narcisista, né? Então ele chega com muita energia, ele faz essa mulher se sentir muito bem, porque para ele é como um prêmio, né? Então estar conquistando aquela mulher forte, aquela mulher independente, e meio que dobrando a mulher, né? Traz um prazer muito grande para esse homem. Só que depois que conquista isso, ele acaba perdendo essa graça, e aos poucos ele vai soltando e problematizando esse relacionamento. Só que esse relacionamento, quando ele começa a perder essa pessoa, é como se ele tivesse perdido um troféu dele. Ele não gosta de perder. E aí ele puxa de novo. Puxa essa mulher, vai lá, conquista de novo. E fica sempre nesse vai e vem. Então ele empurra, se sente mal, porque é como se fosse uma derrota e ele não aceita, e ele puxa de novo. Então entende que o empurra é tipo colocar essa mulher para baixo, minimizar os feitos dessa mulher, não dar atenção para ela. E quando ela começa a tentar ir embora, ele puxa de novo. Ele se declara, ele dá um presente, ele seduz, essa mulher volta. E aí fica tóxico, entendeu? Eu acho que é exatamente isso o conceito assim, desse relacionamento abusivo e tóxico. Esse cara fica sempre usando a mulher, né? O que tu acha? É um jeito para entender, assim, é uma pessoa que não sabe lidar com a relação afetiva, né? Então ele não vai se relacionar, não vai ter uma troca afetiva com a outra pessoa. Para você ter troca emocional, você tem que ter estrutura, você tem que ter uma autoestima mínima e ter uma capacidade de interpretar, lidar com o relacionamento alheio, entender as demandas do outro e ter intenção de querer o melhor para a companheira, né? De querer fazer bem como ela, né? Como a companheira faz para você. Então, por ser já uma característica, ele não tem essa capacidade, tem uma capacidade de empatia bastante reduzida, ou nem tem, não se coloca no lugar, então ele não se dá conta das necessidades, né? Que eu não fazer isso vai ser ruim para a pessoa, né?
E eles acabam, o narcisista, ele acaba gradativamente, né? Ele vem com essa questão sedutora para ter a conquista e gradativamente ele vai cerceando essa relação e fazendo, muitas das vezes, com que essa mulher ela se vulnerabilize e fique dependente desse relacionamento, né? Então, muitas vezes é através da questão financeira, né? Que gradativamente, né? Às vezes o cara vai, não, digamos um casamento, né? O cara abre a conta em conjunto, bota todo mundo junto ali, só ele lida com o dinheiro. A mulher já fica, mesmo a mulher trabalhando, a mulher tendo o Sim. próprio dinheiro, Ele mas deixa amarrou tudo, ela, né? Ele amarrou vai ela. amarrando, vai ficando tudo na mão dele, né? E com isso, o que ele consegue, né? Por ele não saber lidar com as relações, na verdade ele tem uma grande dificuldade, ele não sabe lidar com a relação. Então ele precisa ter o controle de alguma forma, né? Tendo esse controle, fazendo essa mulher se submeter a ele, e um outro jeito também é projetando culpa, né? Isso é muito frequente. Muito. É o tempo todo a mulher traz, é porque tá ruim para mim, assim, não tá bom, não sei o quê. Aí o cara vem, traz um monte de demanda e reclamação e tal, e Sim. joga uma baita culpa em cima da mulher, e ela sai como E ruim olha da que história, interessante, e Felipe. vira um negócio que se Sim. retroalimenta, né? Isso, e olha que interessante, porque isso aí que você está falando, esses pacientes, essas pessoas, eles não conseguem sair de uma discussão do tipo assim, realmente eu preciso melhorar, eu fiz isso errado, você tinha Isso. razão aqui, eu tinha razão ali. Não, eles têm que sempre sair ganhando. E aí como é que eles fazem? Eles colocam as mulheres para baixo. E ao final da discussão, a mulher pensa assim, poxa, mas ele é tão bom, veja, ele faz isso, ele faz aquilo, ele trabalha lá, tal pessoa gosta dele. E tem outra coisa que eles usam para vamos dizer, validar que ele é uma pessoa boa, é que fora de casa todo mundo gosta dele. Ele é um cara bacana, ele é boa pinta, ele é gente boa com as outras pessoas, entendeu? Então aí vem a mãe dessa mulher, vem o primo, vem o tio, assim, poxa, mas o Joãozinho é tão legal, ele gosta tanto de você, fica com o Joãozinho. Então ele conquista o entorno também, porque ele é sedutor, e essas pessoas validam essa pessoa como um bom marido. Aí a mulher já discute com o cara e o cara sempre sai como se o problema fosse ela. Né? A mãe da mulher, né, a sogra, no caso dessa pessoa, acaba validando o casamento. Pronto, então a mulher ela fica ali dentro daquele relacionamento em que o cara bate, entre aspas, né, e depois puxa de volta. Né? Uma coisa interessante, assim, como o narcisista acaba conseguindo cercear e fazer essa mulher ficar invulnerável ou insegura, né, de certa forma, ela não vai percebendo que ela vai perdendo a estrutura e as referências dela, né, e vai ficando totalmente em função, né? Ela fica totalmente insegura e dependente desse relacionamento. Então, o cara vem, fala um monte de coisa e detona ela, e ela fica tão perdida e muitas vezes manipula, mente, enrola, e a mulher não vai conferir muitas vezes as coisas que o cara fala. Ele fala tanta Sim. coisa. Eu sempre falo, se tu tem um relacionamento desses, pega um papel, anota as coisas que ele está falando e vai atrás. Um Faz uma jeito, balança, faz uma tabela, né? anota os detalhes, porque ele vai falando tanta coisa, enrolando e fazendo, e para cada pessoa ele fala o indivíduo fala uma coisa diferente para dar conta do que ele quer, do ganho dele, né? Então esse é o lado complexo de lidar com uma pessoa assim, porque ela tá ligada, o foco sempre é o ganho próprio, né? Então, de novo aqui, só lembrando que a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista, né? Não tentar começar a taxar as pessoas aí No meio da rua, né? precisa de uma avaliação adequada, né? E eu quero Mas pegar... esse perfil, ele tem a ligação direta no ganho dele, que é aí que a gente falou também, que lembra muitas vezes, às vezes, um psicopata, lembra, né, um antissocial, um São borderline, né? características divididas, né? Isso. Então ele acaba cerceando, controlando, às vezes quando você peita e pega ele na mentira, é um cara uma pessoa que vai se exaltar, vai ficar irritada ou explosiva, ou vai ameaçar que
ou que vai ser agressivo, ou, né? Aí depende de quais outras características tenha, né? E Sim. também muitas vezes tem o controle pelo medo, né? Então, além da culpa, o medo é uma outra forma, né? De Controlar, né? falar que não, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou embora. E aí Uhum. muitas vezes a angústia que a mulher tem para tentar saber as coisas do homem, o cara não responde, né? Sim. A pessoa não fala. E se ele percebe que ele não está sabendo lidar com aquilo, com aquelas indagações, com aquelas demandas que a companheira traz, aí ele fica quieto, né? Ou não dá resposta nenhuma, deixa no Sim. vácuo. Daí no outro Uhum. momento vem e fala um monte de coisa de Não, outro sentido. e fala assim, Felipe, você fica perguntando demais, fica desconfiando demais de mim, você não para de me incomodar, e a mulher começa a entrar nesse jogo, né? Felipe, eu quero pegar, a Ma Fit Life falou aqui, ó, uma coisa bem bacana, que eu peguei, já um comentário que está lá atrás. É a mesma bajulação que ele aprendeu ou que ele viveu na infância, e depois descobriu que não era real. Sim, é uma bajulação vazia, sem sentimento, é o que ele faz. Ela falou, ó, replica na forma de se relacionar. É exatamente isso, por isso que a gente falou da infância, é o que ele viveu lá na infância. E aí, Felipe, como teve muita pessoa falando assim, eu fui casada com um tipo de pessoa assim, tem uma coisa muito bacana que a gente pensar assim, ó, poxa, Daniel, mas você está falando, o Felipe está falando que é um cara grandioso, que é um cara cheio de autoestima, mas que tem essa coisa de não ser amado também, que por dentro ele não é assim, e é exatamente isso. Eles vestem uma armadura, mas uma armadura tão espessa, com esse sentimento de grandiosidade, com essa coisa que não deixa chegar no fundo, mas esse fundo é uma ferida realmente, aquele termo famoso, ferida narcísica, né? Então lá no fundo, esse homem, ele acaba sendo muito vazio e sofrendo muito, certo? Mas ele veste uma armadura tão espessa que talvez a mulher que está com ele há vários anos saiba disso, que lá no fundo tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma solidão. Mas para chegar nisso, é algo que às vezes demora anos e não consegue realmente chegar nesse ponto, né? E que em grande parte, né, por ser uma coisa tão regressiva, essa pessoa não vai acessar essas questões lá desse interior, né? Então eles vão ter um perfil elevado, né, de autoestima, arrogante, agressivo, né? Quando ele é confrontado, ao mesmo tempo tem uma timidez e uma percepção de que ele não é bom o suficiente, ou de que ele não dá conta, né? Então, Isso. se alguém percebe isso e vai para cima, né? Que percebe o ponto fraco e vai para cima, ele desestabiliza e tende ou a ser agressivo, se contrapor, né? Ou já Sim. desviar o foco, desviar o É. assunto, Quando né? atinge esse miolo aí, dói muito, né? E é aí que às vezes eles vão ao consultório médico, mas eles vão muito pontualmente, assim. Eles vão quando estão meio deprimidos ou teve uma crise de ansiedade, que é quando alguém acessou essa ferida interna, né, dele ou dela, enfim, e acaba precisando de ajuda, né? E eu vi o pessoal perguntando assim, como se livrar desse relacionamento? Realmente é difícil, gente, porque a mulher sair desse relacionamento, por mais que o casamento esteja horrível, para ele é certificar de que ele perdeu. E para o narcisista, perder é a pior coisa que existe no mundo. Então, aquele troféu que ele Perder tinha na não estante, existe, né? perder não existe, perder não Eu existe. sempre tive tudo na infância, por que eu vou perder? Né? Exatamente, isso. Né? Eu sempre tive tudo, mas tudo como um objeto, né? Então a mulher é aquele troféu que ele sai de casa com ela, que ele passeia com ela, mas dentro de casa é um terror. E aí ele não quer perder esse relacionamento de jeito nenhum, né? E fica muitas vezes para a mulher uma coisa meio maluca, né? Porque esse cara muitas vezes se relaciona super bem entre amigos, familiares, com outras pessoas, né? Em relacionamentos de trabalho. E dentro de casa o cara é outro, né? Uma pessoa se transforma, né? Então fica muitas vezes a companheira como maluca, né? Que não, como se, pô, ela tá vendo coisa, não, né? Tá reclamando por nada, né? Um modo, né, o que pega essa questão de sair do relacionamento, né?
o principal, o que precisa? Se quem tem sofrimento, né? Se esse perfil, o narcisista, ele tende a não sentir remorso, ele não se incomoda que a pessoa está sofrendo, está mal. Os Uhum. objetivos dele estando estabelecidos é o que precisa. Grande parte das vezes, quase sempre, o narcisista tem muita ligação com a questão financeira, justamente por não saber lidar com afeto. Então ele tem uma voracidade de querer o dinheiro Sim. e o controle através do dinheiro, né? E Dinheiro e também holofotes, né? Dinheiro e isso, holofotes. tanto de conquistar dinheiro, seja da forma que for, tanto de controlar as pessoas pelo dinheiro, né? E principalmente, no caso, a relação, né? Então, ele vai desestruturando e vai tendo esse controle. O que precisa gradativamente é essa mulher, digamos, que esteja vendo os prejuízos e se dando conta disso, é de enfrentar uma psicoterapia bem aprofundada e reorganizar e reestruturar para ter autonomia e equilíbrio emocional minimamente, né? Porque o perfil narcisista, eles se perdem com uma pessoa estável e Uhum. equilibrada, né? Se ele vem com esse jogo de manipular, de seduzir e tal, e a pessoa está estável ali e consegue pontuar e mostrar Uhum. que ele não vence, que ele não ganha no Uhum. galanteamento dele, ou que não permite o controle dele, né? E vai para cima de forma assertiva, sem permitir, de forma incisiva e assertiva, né? Sem permitir Uhum. que as informações que ele passa de forma fumaciada na frente da mulher se passem, né? Ele se perde. Então, se a mulher consegue ter estrutura e ser firme, ele não consegue dar conta dessas manipulações. E aí tende, Uhum. claro, que com esse perfil vai tender a ter atritos, ter discussões, mas é Uhum. importante entender que um perfil narcisista, né, ele tende a não ter essa autopercepção. Sim. Então, é difícil um cara narcisista, praticamente diria talvez impossível, o transtorno narcisista, né? Aham. O cara ter uma autopercepção, não, agora eu vou mudar, agora vai ser diferente. Sim. Tende a esse perfil de personalidade, tentar alguma mudança para voltar a ter o controle, Sim. né? Para voltar a ter o ganho que ele vinha tendo e voltar a restabelecer a segurança que ele tem na relação. É um modo dele segurar e controlar a relação, né? De ele manter Sim. a relação, Ô né? Felipe, vou pegar dois comentários aqui bem bacana, um da nossa amiga Carol, que falou um pouco de ter um narcisista, tem uma outra pessoa geralmente com uma autoestima baixa, né? E isso é fantástico, assim, porque ele cria isso, entendeu? O próprio narcisista, ele vai colocando essa pessoa tão para baixo, porque daí ele domina a relação. Então, eu sou o bom, eu tenho todas essas qualidades, e você, olha, você não é nada disso, entendeu? Ele não tem empatia pela essa pessoa, e aí é uma maneira de controlar essa pessoa. Olha, eu faço tudo por você, e você não faz nada aqui dentro. Dentro dessa casa, você não ajuda em nada. Então, É, isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa mulher, né, geralmente uma mulher, ela não tinha uma baixa autoestima quando casou, quando começou a se relacionar, mas ele vai empurrando tão para baixo, mas isso não é abrupto, isso é diariamente, sutil. sabe? Sutil, diário, né? Então, essa mulher, ela que se dá conta, ela tá com uma baixa autoestima mesmo. E ela acha que esse marido é maravilhoso e que ela, poxa, não tem outra escolha, não vai conseguir gostar de outra pessoa, que ele é Sim. maravilhoso e não pode sair daquele relacionamento, né? E aí, para E terminar, esse é um sinal já, né? esse é um sinal. O cara fazer a mulher, que tratar a mulher reduzindo ela já é um sinal da Uhum. insegurança dele, né? É. Uma pessoa com uma Isso. estrutura minimamente estável, organizada, um homem, né? É. Ele lida de igual para igual e sustenta essa relação da mesma forma. Não precisa Isso. diminuir o outro, né? Se o homem tem segurança, ele Sim. consegue manter essa relação e mantendo uma autonomia mínima não, mas a autonomia e a estabilidade, o perfil da mulher. Né? Sim. E aí é interessante, porque eu sei que tem muita mulher nos assistindo, né? Como eu falei, é um transtorno predominantemente em homens. Em 6 meses de namoro, você avaliando essa pessoa, dando um tempo para o relacionamento, conhecendo essa pessoa, já dá para começar a ver alguns sinais. Assim, então,
poxa, agora eu tenho conhecimento, como é, como é que não é, né? Como é que essa pessoa se comporta dentro de outros relacionamentos, como é que ele foi, como é que ele é com outras pessoas, ele é diferente comigo, ele me critica muito, ele exalta alguns defeitos que eu também posso ter, por que ele fica só exaltando isso e pegando no meu pé, né? E aí é o que a Tainara Correia falou aqui, ó, parece uma conversa, parece que conversa um pouco com a psicopatia, sim, e é muito Sim. parecido com o antissocial, às vezes o narcisista ele tem também alguns traços antissociais, ou mesmo até não é antissocial, mas é muito próximo um transtorno de personalidade do outro, porque a criação na infância, a gente fez uma live de antissocial, se vocês assistirem, vocês vão ver que o papo da infância é o mesmo ambiente, porque é um tipo de ambiente que proporciona, que desenvolve esse tipo de transtorno de personalidade. E né? vai sendo uma dificuldade de lidar com qualquer relação, né? A relação ele dá conta e estabelece quando ele tem um propósito, né? Então, quando ele quer algo, e tende a ser não uma relação afetiva, porque afeto ele não sabe entender, lidar com isso e interpretar, né? Então, o modo de lidar afetivamente é esse, é controlando e estando dessa forma. Ele não vai ter essa reciprocidade no futuro. Isso não se desenvolveu no paciente, né? Acho legal, talvez, a gente puxar um gancho também para outros perfis dessas relações tóxicas, né? Como mãe e filhos, e eu vi uma pergunta que eu achei interessante da Marluza, que ela falou antes ali sobre o neto de ouro, né? Que os avós tratam o neto fazendo tudo por ele, né? Dando todos, né? Proporcionando um monte de coisa. Muitas vezes é o primeiro neto e às vezes tem uma exacerbação. É um ambiente potencialmente tóxico para isso, né? A criança está recebendo uma conturbação e uma realidade totalmente distorcida, né? E tá se acostumando a entender as relações de formas, né, desproporcionais. Então, como lidar com isso, né? Eu acredito que os pais, mesmo sendo avós que querem o bem, mas os pais são os pais, né? Então, se esses avós não entendem, talvez esse tipo de ambiente aqui que a gente está proporcionando seja um lugar para entender e ajudar a mostrar para esses avós também, de entender que o contato com o filho vai se desenvolver entre os pais, né? Quando os avós entram de forma tão intensa e em tempo, né, maior, eles estão desestruturando o referencial do pai e da mãe fazendo isso, né? Então, muitas vezes esses pais têm que recolher esse filho e tem até um contato reduzido com esses avós, se esses avós não entenderem isso, né, com muita conversa entre a família. Porque os avós acabam deixando claro que o pai e a mãe não são legais, né? Eu quero o que o avô e a avó fazem, né? Que é Não só deixa de ser um ambiente invalidador, né? Não deixa de invalidador, ser, né? de invalidar Já tá reduzindo e insignificando a relação com o pai e a mãe, né? E somente exacerbando a elevação, né? Os ganhos, enfim. Então, também isso com o neto, mas também que eu vi uma outra pergunta com relação a mãe e filho, né? O pai e filho, que também tende a ter essa relação que a gente citou semelhante com a do casal, mas também tendo a questão de controle da relação com o filho, né? A dificuldade de ver, eu quero a relação com meu filho, mas eu não sei lidar com ela, né? Então eu tenho que controlar essa relação. E muitas vezes esses pais acabam ou fazendo os filhos ficarem dependentes deles demais, né? No sentido de a gente vê muitas vezes grandes empresários que têm uma situação financeira, né, grande ali, e desde pequeno vai dando a entender que tem que estar junto com o pai, que o negócio próprio, só que esse patriarca ele não sai do controle, né? Mas ele promete mundos e fundos que não, você vai entrar lá e tal. Só que a gente vê no consultório que essas pessoas, enquanto estão vivas, não saem do controle. Então, acabam passando uma vida tendo o controle da vida, né? É complicado. Ô Felipe, tem um pensamento muito interessante de psicólogos aí que tratam isso há muito tempo, que é a diferença de uma mãe narcisista tratando a filha, a menina, e o filho, o menino.
né? Uhum. É uma coisa muito bacana, assim, entre aspas, né? Uma coisa muito interessante, melhor dizendo, porque essa mãe narcisista, ela acaba se chocando, essa menina, quando ela começa a entrar na adolescência, ela acaba se chocando com a ferida da mãe. Então, é uma menina jovem, bonita, que chama muita atenção do pai. E os narcisistas, por essência, são muito ciumentos. Então, uma mãe com transtorno de personalidade narcisista grave, ela causa um relacionamento tóxico entre ela e a filha. E entre ela e o filho, nem tanto. E Porque, entre ela e o pai, né? Muitas sim, vezes detona a figura do pai sim. Só que por... ela faz uma alienação parental dentro desse relacionamento. Então ela tem muito ciúme da filha, ela fala mal do pai para a filha, para essa relação não acontecer, ela fala mal da filha para o pai, para afastar a filha do pai, mesmo Sim. casada. Porque ver a filha jovem, a filha às vezes conseguindo alguns objetivos que ela não conseguiu quando criança, isso machuca lá dentro, aquele fundinho, aquele interior que eu falei que tem uma ferida, né? Acaba doendo. E o filho, o menino, às vezes não tem isso, porque é uma relação muito diferente, né? E aí, com esse filho, ela consegue ter um certo apego, uma certa empatia, validar os sentimentos dele, mas da menina não. Isso é uma coisa É, interessante que convida o pessoal que está nos ouvindo a pensar, né? sim. E acaba interessante isso que tu falou, né? De colocar as relações umas contra as outras, né? Porque se a mãe consegue colocar os irmãos contra os irmãos, o pai Uhum. contra o filho e tal, ela está no controle da família, no controle das relações. Então, impera a situação, o modo com que ela, né, com que ela quer que a situação ande, né? Então, exatamente o que tu falou, quando tem a questão da filha de ver, né, uma filha que pode ser bem sucedida, que pode ter um relacionamento, por ela ter um perfil narcisista, ela não tem um relacionamento bom com esse marido, né? Uhum. Então, ver a filha ter um bom relacionamento, ser bem sucedida, ter ganhos, isso é uma coisa que muitas vezes essas filhas vêm em consultório e vem a interrogação: meu, mas a minha mãe faria isso comigo? Será que ela pensa nisso? E é uma coisa que Acho que o a gente Felipe também, o teu travou aí. relato da adolescência, né? Da adolescência para a vida adulta, que é a hora que vem a feminilidade, e né, um receio de ser superada, né? Para ver como é uma questão regressiva, né? Essa mãe tem um perfil infantilizado, de certa forma, de estrutura psíquica, e ela tem um ciúme, é uma mistura de raiva ao mesmo tempo também, de É, não poder ver a outra pessoa se dar melhor do que ela, né? sim, E mesmo sendo uma filha, isso é bem difícil da gente compreender. sim. E, O pessoal tem perguntado muito aí, ó, a Jessie Bach tem perguntado sobre cura, né? Obviamente que não existe cura, mas tem um dado interessante. Não existe cura, tá, gente? Não é obviamente, não existe, me desculpa. Mas assim, ó, tem um dado interessante que esses transtornos, mesmo sendo pesquisados antes de 1970, eles não eram tão vistos, não eram tão prevalentes. Então aconteceu uma revolução social que começou a aparecer um pouco mais. Claro, a gente tem todos os viéses porque estudam mais, tem mais prevalência agora, mas foi visto que esse tipo de organização social que nós temos depois de 1970, meados de 70, acabou aumentando essa prevalência, tá? Então, assim, a gente sabe, tem várias pesquisas que, se a gente pega a população idosa, a gente faz muito menos diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Isso mostra o que para nós médicos, cientificamente, que esses traços vão amenizando ao longo da vida. Essas pessoas acabam, ao longo de toda a vida, se sensibilizando e criando pelo menos um pouco de empatia. E realmente, não tem cura, mas tem terapia. Isso não trata com remédio, tá, gente? O remédio a gente só vai usar se esse paciente estiver muito deprimido, estiver muito ansioso, tendo crise de pânico. Mas o tratamento é com o psicólogo, majoritariamente. Vai fazer terapia, a terapia dói, vai fugir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas o tratamento é com terapia, é a longo prazo, tem que se conectar com as coisas da infância, tem que conseguir ver, olhar para a mãe, olhar para o pai.
Então, é um tratamento longo, não tem cura, mas sim, gente, a gente também não pode, como eu falei no começo, achar que tem que pegar essas pessoas e jogar numa ilha sozinho, não é assim. Não, Né? Nós falamos do borderline, do antissocial. a ideia é quem está na volta saber enxergar a situação, dar os devidos limites, não esperar uma coisa que não vai ter em troca nunca, né? Muitas vezes esses pais acabam dando a entender ou demonstrando que você vai ter isso e vai tendo controle de tudo. Não, mas no futuro você consegue aquilo, eu vou te deixar isso, te proporcionar aquilo. E enquanto a pessoa estiver viva, porque é a moeda de troca, né? É o modo de controlar a relação. Se ela perde isso, ela perde a autonomia. Então perde a relação e ela sabe que as pessoas não têm um relacionamento bom com essa mãe, com esse pai, né? Então esse filho, se ele não se dá conta para desenvolver a própria autonomia e para dar os devidos limites a essa relação materna ou paterna, ele vai viver em função e a própria vida fica totalmente de lado, né? Não vai desenvolver uma família própria, não vai ter a própria vida e com essa questão narcísica ali, com facilidade, qualquer coisa que vou dar exemplo da menina com a mãe, né? Que ela queira fazer com autonomia e ter momentos de prazer, tende essa mãe vir para cima ou atrapalhar ou detonar, né? Então, se permitir totalmente, acho que uma das questões que talvez tenha que levar daqui é entender que nessas relações, se permitir 100%, né, botar todo o meu psiquismo na mão da pessoa, eu tô fadado a me ferrar. Eu tenho que manter o respeito e as relações, elas vão ter um equilíbrio, uma adequação mínima se cada um mantiver um mínimo de autonomia. Né? Uma autonomia do que vinha sendo você com você mesmo, você não pode mudar 100% e viver tentando ser alguém que você não é para agradar o outro, né? Então, isso acho que é fundamental, né? E realmente essas pessoas têm muita dificuldade, eu tenho visto aqui perguntas sobre isso, muita dificuldade de procurar a terapia. Os narcisistas que não são tão graves, eles conseguem ter uma conexão e uma empatia pelos filhos. Então, geralmente, essa incapacidade de amar é quebrada quando esse narcisista tem um filho. E aí ele consegue, ou neto, e aí consegue ter esse sentimento de amor, de afeto. Então, um dos caminhos para levar para a terapia é esse. É o filho colocar que o pai precisa de ajuda, ou outra pessoa de fora colocar que o jeito do pai está prejudicando o filho, porque aí sim ele consegue se conectar, ele consegue se sentir, ele consegue, poxa, então se está prejudicando o meu filho, que é alguém que eu me importo muito, então eu vou procurar ajuda. Talvez ele não procure por ele, porque ele não consegue enxergar esse funcionamento dele. Mas, quando começa a atrapalhar os filhos, os narcisistas mais leves, mais light e até alguns mais graves, aí eles buscam ajuda, sabe? Então eu acho que um dos caminhos pode ser por aí. É claro que o pessoal vai perguntar, e os que não têm filho ainda? Bom, a gente vai ter que encontrar algo que ancora esse narcisista, às vezes o pai, a mãe, qual a relação que ele tem que seja positiva. E aí, às vezes, não colocar necessariamente que ele precisa de ajuda para ele mesmo, mas porque está ferindo alguém que ele tem algum tipo de conexão, né? Acho que é interessante aqui o comentário, né? Muitas vezes o perfil narcisista, ele não vai, como ele tem uma dificuldade já de construção psíquica, né? Ele não se percebe, não desenvolveu essas habilidades. Em grande parte é um paciente que não tem adesão e não tem percepção de que precisa de tratamento, né? E muitas vezes ele não vai querer e não acha que precise. Mas talvez, muitas vezes, uma das possibilidades que a gente percebe, pelo menos, né, que como eles acabam tendo um perfil ao longo do tempo, muitas vezes instável, impulsivos, explosivos, muitas vezes eles possam se beneficiar, talvez, de um tratamento medicamentoso, que pelo menos, em alguns casos, a gente vê que isso já traz algum ganho, alguma ajuda no convívio, porque traz uma certa estabilidade emocional e facilita um pouco, claro que não vai resolver a grande parte desses problemas do transtorno da personalidade toda, precisa realmente de terapia, mas quem tende a ter ganhos maiores é quem convive com essas pessoas
né, para saber lidar, ou para saber ter estrutura para se afastar, ou para, né, para saber Sim. manejar esse tipo de relacionamento, né? Uhum. É. Bom, Felipe, assim, ó, falta pouco tempo, né? Já está quase acabando. A gente começou 7h58, então faltam 5 minutos aí. Eu queria deixar algumas mensagens finais, assim, das lives, né? Essas lives precisam ser ouvidas com muita cautela, com muita maturidade, gente. A gente não está fazendo diagnóstico de ninguém, então eu sei que poxa, falar de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo, é uma necessidade, é um bem social, assim, a gente falar disso. E tem muitas pessoas que sofrem com isso, com violência física e emocional. Então, isso é bem bacana, mas não taxem, não acabem taxando a pessoa próxima a você de um transtorno e levem ela para buscar ajuda, sabe? Então, fala que você assistiu uma live de um psiquiatra que estava falando, não precisa nem dar nome, mas leve, vamos lá, vamos um dia comigo, eu vou junto. Então, assim, use essas informações de uma maneira positiva, sabe? Isso aqui é para informar, é para conscientizar. Então, é isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo aqui, né? A grande maioria não é o que a gente está falando aqui, né? Mas em alguns detalhes eu pelo menos escutei em consultório que tal pessoa ficou sentida no modo com que a gente falou de tal coisa, né? Lembrar que a gente está falando de conceitos e personalidades, né? Como eu falei no início e no meio da live, precisa de um profissional habilitado para avaliar adequadamente, indicar os tratamentos. A gente está aqui para passar um conhecimento e arejar o entendimento de que isso existe. E eu vejo muita gente nos elogiando no sentido de que muitas vezes a pessoa passa algum texto para a pessoa ler e acaba não lendo e dialogando de uma forma mais tranquila, como acho que a gente tem conseguido fazer, acaba facilitando o entendimento e tendo uma adesão maior, né? Felipe, Então, essa é a ideia, né? Eu gostei desse adjetivo aí, vou começar a usar aqui na live, arejar esse tema. Né? Eu falei isso? Falou isso. Fica bem leve, né? Se torna um tema leve de falar mesmo. Então vamos arejar o tema transtorno de personalidade borderline, antissocial, narcisista. São temas difíceis. Mas vou fazer uma confissão aqui, já que a gente já está mais relaxado, Felipe, já discorremos sobre um assunto que é pesado. Pessoal, a gente está ficando meio sem assunto já. Então, manda uma sugestão, sabe? Sugere o que vocês gostam de ouvir, o que vocês gostam de ouvir falar. A gente pode falar sobre a caneta do Felipe, que está apertando ali de novo. Hiperacusia. Eu já estou fazendo só para pegar no teu pé, tá? Eu já nem me importo mas mais. Isso aí dá uma live, cara. Dá uma live, ó, tá vendo? Então, assim, se o pessoal quiser mandar sugestão, mande ali para mim, para o Felipe, nos comentários. O nosso Instagram tá sempre aberto, né, Felipe? A gente tá sempre postando alguma coisinha ou outra. Não é todo dia que a gente consegue, mas... E outra, estamos com um projeto bacana aí de curso, né, Felipe? Então, já vou antecipar para o pessoal, daqui a pouco vai sair isso aí. Então vai ser legal, sabe? Sim, então temos uns planos aí, vamos ver Tem planos. se a coisa vai andar. E aceitamos sugestões, né? Aceitamos sugestões. Pode sugerir aí, Marluza, a próxima. Pode sugerir, manda pra gente. Já teve uma. Já teve, tá gravada. As lives ficam gravadas, algumas no meu Instagram, no meu IGTV. Confesso que às vezes tenho preguiça de baixar a live e publicar. Então tem todas no IGTV do Felipe, sabe? Eu tô colocando todas e a última não coloquei, né? Mas tá gravado também no endereço que eu coloquei no meu ali do YouTube. Então eu tenho colocado lá também. Bom, tem 30 segundos, gente. Eu acho que é isso. Foi muito bacana. É muito legal ver a participação de vocês. A live vai ficar gravada aqui no meu Instagram e depois também no do Felipe. E bom, acho que é isso, Felipe. Quer dar um tchau aí? Tem 20 segundos. Isso aí. Acho que é um tema legal também, falar sobre drogas, né? Cannabis, a gente pode ver isso aí sobre depressão. Isso aí é um bom, hein? Depressão a gente já falou, tem no nosso GTV lá. Isso. Enfim, mas a gente está aqui à disposição, né? O Daniel e eu, a gente está aí para
para tentar passar a Vai maior acabar. orientação possível.